Temos hoje na produção o Luiz Fabiani, que é o nosso repórter setorista do Corinthians. Se tem alguém que trabalha na Rádio Bandeirantes, é o cara que cobre o Corinthians. Porque, já falamos, é um esforço hercúleo, diário, porque não é fácil. É problema dentro, é problema fora de campo. A gente, infelizmente, fala mais as páginas policiais do que páginas de esportes sobre o Corinthians. E uma coisa é fato, até pelo relatório que foi divulgado. Há um esquema dentro do Corinthians de desvio de material esportivo. Tanto que já teve funcionário demitido, gente que estava pegando uniforme, vendendo, revendendo, etc e tal. E há um sujeito dentro do Corinthians, Fabiano, eu prefiro até que você explique. Você estava fora do ar me contando os bastidores aqui, mas que indica alguns nomes, algumas pessoas que estariam envolvidas ou envolvidos nesse esquema de desvio de material esportivo. A gente está aqui não para condenar ninguém, a gente está aqui para ouvir as partes e para que cada um depois faça o seu entendimento, consequentemente a justiça entender se alguém lesou para variar o Corinthians. O que o Corinthians vem sendo lesado por gente incompetente, por bandido, é uma coisa impressionante. Já há décadas, né? E agora essa é nova do material esportivo, o desvio dele, hein, Fabiani? Isso aí, Capela. Isso veio de um relatório elaborado pelo Marcelo Munhoz, diretor de TI do Corinthians, e ele entrega um relatório ao presidente Osmar Stabile no começo do mês de novembro, apontando os levantamentos a respeito da utilização dos materiais esportivos cedidos pela Nike ao Corinthians. E alguns detalhes importantes desse relatório englobam o nome de Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, que está conosco ao vivo na linha para trazer a sua versão dos fatos, se defender certamente como ele tem feito em algumas outras entrevistas que concedeu nesta semana. No relatório consta em que o vice-presidente do Corinthians retirou 131 peças de roupas oficiais do clube, 8 delas com o pet da NFL, ainda utilizada no empate 1-1 contra o Palmeiras. E eu gostaria de saber, primeiro, deixar um boa tarde para o Armando Mendonça, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes e, claro, entender logo de cara a versão dele dos fatos e como ele tem, qual o caminho dele para se defender dessas acusações do relatório. Armando, obrigado, prazer tê-lo aqui conosco no Domingo Esportivo. Eu que agradeço pela oportunidade de restabelecer a verdade. Mandar um abraço para o Capelano também. Opa. Estou aqui à disposição para aclarar todas as dúvidas e colocar... E acho que deu uma fatiadinha no áudio aqui. Ô Armando, um abraço, boa tarde. Tá ouvindo aí, Armando? Só falar um pouquinho para ver se tá 100%. Ixi. Deu BO com o áudio do Armando aqui, ó. Mas daqui a pouquinho a gente consegue restabelecer aqui. Eu acho que eu consigo enxergá-lo, mas acho que ele não consegue ouvir. Ou talvez ele consiga ouvir, aí ele fala Isso. Gente que não consegue ouvir. Mas daqui a pouquinho aqui é um BOzinho técnico, a gente já resolve. O pessoal do nosso switcher vai conversar lá com ele. Já. Igor Nascimento, esse é monstro sagrado, hein? Monstro. Por falar em Corinthians, deve estar felizão, né? Vai, Corinthians, Igão! Ele e Michel Lopes são os representantes da Fiel Bandeirantes. São mesmo. O bandeirão do Corinthians é tremulado aqui na Bandeirantes. Exato. Pelos dois. O Roger Palme Duarte na Central Técnica com a Vitória Vermelho também. Todo mundo com a gente aí. Estamos reconectando com o Armando Mendonça. Isso é importante falar. De novo, a gente não está aqui para crucificar ninguém. A não ser que a justiça chegue e fale assim, ó, esse aqui roubou, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo. Aí é madeira, velho. Aí é madeira, é chegar a madeira e aí não tem jeito. É crítica, cornetar. Agora, enquanto há a investigação, enquanto há uma denúncia e enquanto há apenas a acusação, que a gente possa colocar as partes para a gente poder entender quem está certo, quem está errado, quem lesou, se não lesou e, consequentemente, quem apontou o dedo na cara do outro, se provar inocência, provar que não fez absolutamente nada, que a pessoa que acusou seja responsabilizada. Eu acho que é a coisa mais básica do mundo, mas realmente, Fabiani já vem falando isso aqui há semanas, que há um esquema de desvio de material esportivo no Parque São Jorge, no Corinthians, isso há. E alguns funcionários, inclusive, foram desligados sobre isso, né, Fabiano? O que é uma pena para um clube desse tamanho ter que passar por esse tipo de gentalha, porque isso é uma forma de você roubar, de você lesar o clube, não, Fabi? E é importante a gente deixar claro que, na realidade, esses incômodos com o material esportivo, a percepção de que algo estava errado, vem desde antes dessa gestão. Vem desde a gestão Augusto Melo, tá? Porque o almoxarifado do clube ele já estava apresentando esses problemas desde 2024 e desde janeiro há um inquérito em andamento para investigar esse caso. Inclusive o Armando
foi atendido pelo Cássio Concerino, que também está no inquérito do desvio de materiais esportivos. O Armando concedeu a entrevista, o interrogatório ao Cássio Concerino nessa semana. Gostaria também de ter esses bastidores. Acho que a gente já tá com o Armando de volta. Também qual linha? Estamos na 1 ou na 2? Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver se a gente tá na 1. Vamos testar. Vou subir as duas aqui, vamos testar. Deixa eu ver. Armando, tá na escuta, Armando? Boa tarde. Boa tarde. Perfeitamente, vocês. Tá tudo certo. Dando uma fatiadinha. Vamos tentar. O Fabiane faz a pergunta e a gente tenta aí. Vai. Ao vivo é assim mesmo. Vambora. Isso. Armando, só relembrando a pergunta inicial, ainda sobre o relatório elaborado pelo Marcelo Munhoz, entregue ao presidente Osmar Stabile no começo do mês. Nesse documento consta que em seu nome foram retirados 131 peças de material esportivo do Corinthians. Você recentemente tem se defendido dessa acusação, até citando, como cita no relatório, os 8 uniformes com o patch da NFL. Eu gostaria de mais uma vez ter a sua defesa sobre essa situação e entender de fato o que há de verdade e por que tamanha necessidade de materiais esportivos, se é que de fato são 131. Armando, obrigado e boa tarde. Boa tarde, família. Não é verdade, é uma informação mentirosa, tendenciosa, e aqui eu não estou aqui para disputar narrativas, né? Eu sei de tudo, até eu falo, eu provei o presidente, diretoria. Não tá dando. Eu vou diminuir aqui. Vamos fazer o seguinte, claro que a gente tenta aqui colocar imagem também. Por quê? Porque nós estamos com o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com a galera que quer nos assistir também. Vou entrar em contato com ele por telefone. Isso, vamos tentar por telefone. Vou ligar pra ele. Faz parte, tecnologia tá demais. É tecnologia. Então daqui a pouquinho a gente faz o contato por telefone. Nossa ideia era colocar pelo YouTube, por quê? Porque a galera gosta de assistir e também de ouvir. E realmente a gente vai prezar pelo áudio, né? Afinal de contas é rádio, por mais que tenha imagem, o foco total no áudio para que vocês possam ouvir com a melhor clareza possível. Dos desportistas do Brasil. Enquanto isso, eu mando um abraço pra você. Vamos lá, Léo Maroto. Capela, Neymar tá dando migué pra não jogar contra o Inter amanhã. Ou é jogada de marketing ou mentira da imprensa. Não, mentira não é. Realmente ele tem um incômodo no joelho, isso aí é fato. Agora, por favor, né, gente? O jogo mais importante da temporada do Santos. Menino Ney, passa um gelo aí, toma uns venenos aí, meu irmão. Passa uma pomada aí que esquenta e vamos pro jogo. Se o Santos perder amanhã, o Santos vai cair. O Santos será rebaixado. Matematicamente não, mas praticamente moralmente, porque o Inter escaparia do rebaixamento. E o Vitória, a tendência é que hoje vence o Sport. O Vitória vencendo o Sport, e repito, esta é a tendência, o Santos entra na zona de rebaixamento de novo. De novo. O Santos não pode cair. Neymar, dá seus pulos. Entra, joga, nem que seja por 10, 15, 20 minutos. O momento é agora. Até porque se o Santos for rebaixado de novo, Neymar, você vai ficar no Santos para a Série B? Pra cima de Moá, menino Ney. Acho que agora temos, hein, Fabi? Vamos lá, toca a parada daí, Fabiane. Bora lá, Armando Mendonça, agora com a gente na linha via telefone. Agora a gente consegue pelo menos assegurar a qualidade do áudio. Mais uma vez agradecendo o Armando e refaço a pergunta de poucos segundos atrás a respeito do que há de verdade nesse relatório, especificamente sobre as 131 peças de material esportivo retiradas no nome dele, supostamente. Armando, mais uma vez, boa tarde, desculpa a nossa instabilidade por aqui. Boa tarde, Fabiano, eu vou direto responder a sua pergunta. Não é verdade, é uma mentira, é uma irresponsabilidade do senhor Marcelo Munhoz em afirmar que eu retirei 131 materiais. O que estou falando aqui não é uma narrativa. Eu apresentei provas para o presidente, eu apresentei provas para o CORE, eu apresentei provas para a autoridade policial no meu depoimento, e o que eu retirei de material foram 47 materiais. De forma tendenciosa, os ditos auditores que dizem que eu retirei 131 materiais. Só que, quando os auditores fazem a referência às requisições
toda solicitação, toda retirada, ela tem que ser documentada ou através de requisição ou através de e-mail institucional. Quando você pega a primeira requisição, tem 62 itens, 62 materiais que sequer saíram do Corinthians. É uma transferência de almoxarifado do CT para o Parque São Jorge. Você tem 6 camisetas que foram solicitadas pelo presidente para a Federação Paulista. Você tem capa de chuva que foi para o segurança, chefe da segurança, Fernando. Você tem 4 materiais, kit viagens para o segurança, Fernando. Você tem uma mala para o diretor jurídico da época, Leonardo Pantaleão. Você tem 3 camisetas para a inauguração que nós tivemos na sala de... numa das dependências, na sala de preleção do CT, que foi para a patrocinadora Flexform, que fez um trabalho excelente na sala de preleção. Não sei se vocês conhecem, liderada pelo executivo de futebol Fábio Soldado e todos os colaboradores do CT. Quando você apresenta para o presidente, os órgãos internos do clube e para a autoridade policial, todas essas solicitações que o trabalho liderado pelo senhor Marcelo Munhoz, você chega à conclusão documental que, na verdade, eu retirei 47 materiais. Sendo que, desses 47 materiais, 10 materiais foram retirados, sim, a meu pedido, foram assinados por mim, foram entregues para diretores da nossa gestão. Então, é uma irresponsabilidade, é um trabalho, no mínimo, incompetente, é um trabalho que há erros crassos, tendenciosos e com viés políticos para prejudicar a minha reputação. Armando, acho que... Pode falar. Perdão, achava que você tinha encerrado. Pode concluir na resposta, eu vou fazer mais uma sobre o relatório em seguida. Não, eu fico muito... eu não fui para o Corinthians, Fabiane, Capelani, sou advogado, sou pai de família, tenho uma reputação respeitada, e eu não fui para o Corinthians para ser vice-presidente, para ser acusado ou para desviar materiais, qualquer tipo de material. Também vale ressaltar, também é muito importante, que esse trabalho que foi intitulado como auditoria, mas de auditoria não tem absolutamente nada, porque não respeita sequer os requisitos mínimos de uma auditoria. A auditoria em nenhum parágrafo diz que houve desvio de material do vice-presidente. Vale ressaltar isso. Essa auditoria em nenhuma linha diz que está ocorrendo desvio de materiais dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista nessa gestão. O que tem, que é muito sério, é muito grave, e as medidas já foram tomadas pelo presidente Osmar. Eu respeito muito a liturgia do cargo. O presidente Osmar é ele quem fala pelo Corinthians, ele quem toma as decisões pelo Corinthians. Foi, infelizmente, ou um funcionário da manutenção, da limpeza do Esporte Clube Corinthians Paulista, que foi pego vendendo 4 camisetas. Então, esse esquema que tem dentro do Corinthians, eu desconheço, porque se eu conhecesse, eu seria o primeiro a denunciar, assim como eu fiz no caso da Vai de Bet, e que muitos não acreditaram. Então eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho dirigente de estimação, não estou lá para prejudicar o Corinthians, não sou irresponsável e muito menos incompetente. Eu sou competente, sou responsável, eu sei da grandeza que é o Corinthians,
eu sei dos desafios que essa gestão tem para resolver os problemas do Corinthians que não foram ocasionados nessa gestão. Quando eu falo nessa gestão Osmar Stabliz, que começou em junho de 2025. Então eu preciso, primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, Fabiane, é esclarecer de forma direta, clara e muito objetiva. Nunca desviei, não tenho intenção nenhuma de prejudicar o Corinthians. É mentira que eu retirei 131 materiais. Se você tem um documento que as pessoas reputam como técnico muito bem feito, 97 laudas, e você, em muitos dos itens tópicos desse trabalho, você constata, você prova que há irregularidade, esse trabalho passa a ser, no âmbito profissional, totalmente imprestável. As pessoas que querem um Corinthians profissional, uma gestão profissional, precisam também entender que quando você faz um trabalho que não é profissional, você não tem que dar a devida importância que todos nós gostaríamos de dar para um trabalho desse. Armando, ainda no relatório, consta que o Marcelo Munhoz conversou com você durante a investigação em várias oportunidades e que o seu comportamento teve tom ameaçador. Como você recebe essa declaração do Munhoz, esse suposto do Munhoz no documento? E se de fato houve essas conversas e como foram essas conversas entre vocês dois? Se em algum momento você conseguiu para o Munhoz comprovar a inocência que você alega aqui no programa? No Corinthians é igual mulher de César, né? Não basta ser honesto, você precisa provar que é honesto. É mentira, mais uma mentira. Foi em decorrência disso, Fabiane, que eu o notifiquei, juntamente com outro colaborador do Corinthians, que assinam esse trabalho que você intitula como investigação, mas foi colocado como uma auditoria. O presidente Osmar, ele não pediu para ninguém acusar alguém indevidamente. O presidente Osmar pediu para que se fizesse um trabalho. E quando ele diz que eu o ameacei, constrangi, que eu impedi, dificultei o trabalho, é mentira. Até mesmo porque se ele, no relatório tendencioso porque se você lê o relatório, qualquer um que lê o relatório, não diz em desvio de material, investigação, irregularidade do vice-presidente, mas você vê que o relatório é tendencioso para me atingir, porque só fala do vice-presidente. Eu nunca fui ouvido, eu nunca fui chamado para prestar qualquer tipo de esclarecimento durante essa dita auditoria. Quando você faz uma auditoria profissional, técnica, como todos nós, torcedores corintianos, queremos dentro do Corinthians uma gestão profissional, quem está fazendo esse trabalho e tem dúvidas, consequentemente, ele faz requisições, solicitações, esclarecimentos, através de e-mails, solicitações de reuniões e tudo mais. Nesses quase 2 meses, eu nunca fui chamado para prestar um esclarecimento. O diretor administrativo nunca foi, que é o responsável está no organograma do departamento administrativo, o cuidado do almoxarifado e não do vice-presidente, também nunca foi chamado para explicar qualquer tipo de dúvidas ou questionamento. Se tivesse feito isso, certamente esse trabalho irresponsável não sairia da forma como saiu e não atingiria a minha reputação, que eu prezo muito, e vou até os últimos meios para restabelecer a minha reputação. Eu nunca o ameacei, eu nunca interferi no trabalho dele. O que ele diz que teve uma passagem, uma reunião que estava tendo com um dos representantes da Nike. Eu, como vice-presidente, autorizado pelo presidente, tenho legitimidade para participar de qualquer reunião dentro do Parque São Jorge.
eu fiquei sabendo que estava tendo essa reunião, eu entrei na reunião e para até mesmo ajudar nas informações, já que eu nunca tinha sido chamado para qualquer tipo de esclarecimento. Nessa reunião estava o representante da Nike. Eu não proibi que o representante da Nike respondesse a qualquer pergunta. Eu não constrangi absolutamente ninguém. Eu não ameacei ninguém. Inclusive, eu fiz perguntas para o representante da Nike. Quando eu li o relatório na sala do presidente, eu, no mesmo instante, peguei o meu telefone, liguei para esse representante da Nike, coloquei no Viva Voz e fiz a seguinte pergunta. Eu interrompi a reunião? Ele falou, não. Eu constrangi alguém na reunião? Não. Eu não me senti constrangido. Eu proibi você de responder qualquer tipo de pergunta? Não. Pelo contrário, Armando. Você fez perguntas. Eu falei, muito obrigado. Desliguei o telefone e só depois dessa ligação, eu falei para o presidente, esse trabalho é digno de você pegar e jogar no lixo. E a partir do momento que tem uma acusação grave dessa contra o vice-presidente, você mostra que é um trabalho tendencioso. Então não é verdade, foi em decorrência dessa acusação de que eu o ameacei, foi única e exclusivamente em decorrência dessa acusação que eu notifiquei as pessoas que assinaram o documento. Sim. Por quê? Quem imputa a alguém crime e não prova que essa pessoa cometeu o crime, está praticando um crime. E, como eu disse, eu respeito muito a minha reputação e, para mim, a minha reputação é muito importante. Ô Armando, agora o Capelanes, eu tenho um questionamento que é o seguinte. Você é advogado, né? A gente já conversou em outras ocasiões aqui e, assim, a partir do momento que alguém está te acusando de fazer tal coisa, você está publicamente falando que isso é mentira e tal, acredito que você vai acionar essas pessoas judicialmente, correto? Perfeito, correto. Tá, e aí eu queria poder entender uma coisa. O relatório do Marcelo Munhoz, segundo você, ele é tendencioso. Qual que é o interesse dessa gente? Porque assim, meus caras, nada contra, mas os caras trabalham com tecnologia dentro do Corinthians. O senhor bateu muito no Augusto Melo, né, naqueles episódios. O senhor acredita que possa ser cobra comprada vindo do Augusto? Eu não sei de quem que é. Eu não sei de onde que vem. Eu sei que isso tem realmente um caráter político. Infelizmente, quando você tem uma reputação e as pessoas acham que você possa ser possa ter pretensões no futuro, a forma de você descredibilizar essa pessoa é você acabar com a reputação dela, né? O Corinthians vem sofrendo há muitos anos problemas reputacionais. Eu sou uma pessoa séria, eu sou advogado, sou pai de família, tenho o meu negócio, não preciso do Corinthians, não vivo do Corinthians. Então, para mim, é um caráter realmente político para acabar com atingir a minha reputação. Agora, amando de quem, se foi amando de quem, eu não sei. Quem assinou o trabalho foram duas pessoas. Então, para mim, eu tenho que chegar à conclusão de que essas duas pessoas fizeram um trabalho tendencioso e, para mim, com viés político nesse sentido. Eu quero até, Capelani, colocar uma questão que é muito importante. Uhum. Sempre quando eu na gestão do Augusto, do ex-presidente, eu sempre fui muito crítico. E quando eu fiz a afirmação de que, no caso da Vaidbet, havia coisa errada, não foi uma afirmação leviana, sem nenhuma prova, sem nenhum documento. Eu apresentei os documentos. Então, se eu faço uma afirmação que vai atingir a reputação de uma pessoa, que vai atingir a gestão de uma pessoa, saiba que eu só vou fazer isso mediante provas. Caso contrário,
não é do meu costume, não é dos meus princípios trabalhar de forma diferente. Super leviano fazer esse tipo de coisa sem provas, né? Aí cada um vai falar, cada um vai trazer o seu argumento à tona. Uma última só, Armando Mendonça ao vivo conosco, 12h28, Domingo Esportivo Bandeirantes. A gente tem falado muito sobre intervenção judicial no Corinthians. Na última sexta-feira no Esporte Debate, nós ouvimos o Cássio Concerino que entende que o Corinthians é um patrimônio cultural e alguma coisa tem que ser feita porque realmente é uma dívida que não para de crescer. E o presidente do Conselho Deliberativo discordou desse pedido para intervenção judicial no Corinthians, o Romeu Tuma Júnior. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade, por mais complicada e burocrática que seja? O senhor é favorável ao atual momento financeiro complicado que o Corinthians vive, a uma intervenção judicial, presidente? Com todo respeito ao promotor, eu concordo com o presidente Romeu Tuma. Não vejo de forma jurídica elementos e justificativas para uma intervenção. O Corinthians sim é um patrimônio cultural, mas o Corinthians sim é uma associação privada. Então eu acho que não há motivos legais para uma intervenção. Todos nós sabemos da crise crise financeira que nós vivemos, e eu também sei, como advogado, que nenhuma intervenção judicial, no dia seguinte, as questões financeiras estarão resolvidas, as dívidas estarão quitadas e o Corinthians vai seguir a 100% de forma profissional. Na intervenção judicial, você entra com uma intervenção e normalmente você sempre verifica com o encerramento da empresa. Não concordo, com todo respeito ao promotor, que faz um trabalho muito sério, preocupado com a instituição, preocupado com a função do promotor, mas sobre intervenção jurídica, com todo respeito, no Corinthians é inaceitável, inadmitível e não vejo motivos para isso. Tudo bem, pra gente fechar 12h30, vamos lá, Fabiani. Armando, a última da minha parte, desculpa fugir do tema do relatório, mas é que quando a gente tem a oportunidade de conversar com o vice-presidente do Corinthians, claro que muitos assuntos vêm à tona, né? O que tem invadido o noticiário corintiano nas últimas semanas é a proposta da Safiel para uma reforma no modelo administrativo do Corinthians. Eu queria saber se em algum momento você se colocou à disposição da Safiel para debater sobre o formato e também essas impressões que você teve inicialmente a respeito da ideia de separar o futebol e o associativo do Corinthians, abrindo para compra de cotas por parte dos torcedores. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, né, Fabiane, eu acho que quem fala pelo Corinthians é o presidente. Eu tenho me informado, participado de lives, lido bastante sobre a Safiel, na verdade, e eu acho que isso tem que ser discutido, não é uma situação muito simples, não é fácil, como estão falando. Eu acredito que o nosso o departamento de futebol, o Corinthians, não vale 1,5 bi apenas, né? Só a Portuguesa ela arrecadou 1 bi, né? Então eu acho que tem que ser muito discutido. Questões legais, societárias, precisam ser muito bem aclaradas. Então você diz que no trabalho diz que você pode comprar até 1,8 de ações, mas tem questões que você pode se organizar com esses acionistas para formar blocos. Isso não existe em nenhum ordenamento, nenhum estatuto interno que possa proibir que isso ocorra. Por quê? Porque nenhum estatuto interno, nenhuma norma interna, ela pode ir contra a legislação infraconstitucional e constitucional. Então eu acho que essa questão não é tão simples, tão fácil como estão falando. Eu acredito ainda no modelo associativo. Como eu falei, tem gente séria
dentro do Corinthians, porque eu sou sério, eu quero fazer a coisa certa, o presidente Osmar quer fazer a coisa certa. Agora, meu ponto de vista, o que eu entendo, precisa ser discutido, não só a Safiel, todos os modelos, né? A Safiel parece que veio para resolver os problemas do Corinthians e ponto final. Eu acho que tem que se discutir todo tipo de modelo que possa ajudar a resolver os problemas do Corinthians. Semanalmente, a gente recebe investidores do mundo árabe, querendo colocar 2 bi, 2,5 bi no Corinthians, mas quando você vai analisar, você vai verificar as condições, as possibilidades, você vê que nós começamos a ter problemas, entraves, e não é tão simples como as pessoas falam. Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Colocamos e demos espaço aqui para que ele pudesse colocar a versão, e acho que é importante também na sequência da programação a gente tentar o contato com o Munhoz, porque é fundamental, né? Cada um pega, fala o que quer, coloca o posicionamento, e eu acho que a gente tem que colocar pelo menos as duas partes aqui para se posicionarem nessa situação triste, né? Mais uma envolvendo o Corinthians. Armando, obrigado pelo seu tempo, um abraço, um ótimo domingo, viu? Capelani, muito obrigado, mas eu só queria fazer uma ponderação. Claro. Foi o que eu falei, todo mundo tem uma narrativa. Eu não estou vindo aqui colocando meu ponto de vista e colocar minha narrativa. Tudo que eu falei para vocês, eu acho que vocês já tiverem acesso, eu provei através de documentos que constam no sistema do Corinthians. Então, eu acho que para mim é muito importante que eu faça esse esclarecimento. Eu não desviei nenhum tipo de material, o relatório não diz nenhum desvio de material, mas eu não retirei 131 materiais. Eu, como vice-presidente, tenho uma função também institucional de representar o Corinthians na ausência do presidente e também conjuntamente com o presidente, e relacionamento institucional, onde você presenteia uma instituição, uma ONG, uma autoridade. Isso é muito normal, não no Corinthians, no mundo do futebol. Tá? Então eu quero aclarar, ressaltar isso, porque a minha reputação foi gravemente atingida. Isso será reparado através dos meios legais, e eu não retirei essa quantidade de materiais que indevidamente, irresponsavelmente foi colocado nesse dito, Perfeito. Dessa dita auditoria, tá bom? Não, ficou claro. Perfeito, Armando. Muito obrigado, viu, pelo esclarecimento. Um abraço, um ótimo domingo, viu? Um abraço. Obrigado, Armando. Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Quando eu falo situação triste é porque realmente, velho, falar pro seu negócio, viu? Eu acho que o Armando, ele se posicionou, acho que foi importante ouvi-lo. Cara, eu não vou mentir pra vocês, viu? Eu já acreditei em tanta gente no futebol. E o mais importante é que, assim, por mais que o Armando talvez ele consiga provar, né, nos âmbitos legais, aí, jurídicos, como ele mesmo falou, que ele é inocente, essa rapaziada que o acusou vai ficar como? E cadê essa rapaziada? Munhoz, você tem um dever como torcedor corintiano de se manifestar publicamente. Porque vocês pegarem, eu não tô defendendo o Armando, não. Quem tiver errado nessa história que tome madeira. Seja demitido, seja afastado, exonerado, que seja, sabe, que suma do mapa do Corinthians. Agora, eu acho que é muito cômodo, viu, Fabiane? Você pega, aqui ó, relatório aqui, fiz um relatório, coloquei o teu nome, meti a madeira em você, arranhei o teu nome e tua imagem publicamente, aí você consegue provar que você não tem nada, vamos supor, e comigo, eu que fiz o relatório, não acontece nada. Fica tudo bem, fica por isso mesmo que o futebol permite esse tipo de coisa. Chega, Corinthians não é lugar pra bandido e vagabundo mais. Chega, basta. Já roubaram o que tinham que roubar, já assaltaram o que tinha que assaltar, e eu falo isso aqui categoricamente, roubaram o Corinthians mesmo.